Teu nome, Deus, por podermos estar diante de Ti e Te louvar, Senhor, nessa noite. Tu és bem-vindo em nosso lugar, Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso coração. Vem, Senhor, apareça, seja, Senhor, o convidado especial nesse culto que nós fazemos em nossas casas. Nós queremos, Senhor, honrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome por quem Tu és, diante da nossa história, da nossa vida. Porque, Senhor, diante do que nós vivemos nos dias de hoje, a nossa única certeza é que a Tua fidelidade não deixou de ser real, de que a Tua soberania continua, Senhor, sendo a mesma, e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que o Teu nome cresça, Senhor, diante dos nossos louvores dessa noite. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui. Toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Apareça, que Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que Teu nome cresça, encher este lugar, encher este lugar. Apareça, que Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Apareça, que Teu nome cresça,
Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome pela tua graça e amor, por se derramar sobre nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és quem tu és, porque tu não deixou de ser, porque tu simplesmente és, Senhor, tu sempre existiu. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua casa é firmada sobre uma rocha, e nós podemos confiar em ti, Senhor, quando a nossa casa se alicerça nessa rocha, Senhor. Oh Deus, vem, nós deixamos ela para você, nós deixamos, Senhor, tu habitar sobre nós, Deus. Nós não queremos mais ser donos de nós mesmos, mas nós queremos que tu reine, que tu conheça a nossa vida, que tu tenha, Senhor, possibilidades de se conectar com aquilo que nós fazemos, ó Deus. Mas aquilo que nós fazemos, Senhor, esteja conectado com a tua palavra, Senhor, debaixo da tua vontade, do teu querer, ó Deus. Nós queremos, Senhor, estar completamente debaixo do teu querer, debaixo daquilo que tu és, debaixo de quem tu és, Senhor. Porque nós não podemos mais viver para nós mesmos, Senhor. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou-se grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Do coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Do coração do Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Do coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. O Teu é poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre,
aonde estão as tuas prioridades? Aonde se encontram as tuas prioridades? Fica comigo, porque hoje nós vamos falar sobre isso e nós queremos identificar nossas prioridades e apontar para as prioridades corretas da nossa vida. Vamos junto? Hoje nós queremos tratar sobre a carta de Tiago, como a gente já iniciou semana passada, já damos uma observada a alguns princípios que Tiago nos ensina, e nós queremos hoje dar continuidade a essa carta. Tiago capítulo 4, verso 13 a 17, eu quero ler com vocês, eu queria que você acompanhasse comigo. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Umas curiosidades sobre a carta de Tiago. A carta de Tiago ela é uma carta prática, que trata assuntos práticos. Qualquer pretensão do ser humano em ser dono da sua própria alma, do seu futuro, está demonstrando, como diz o próprio Tiago, uma arrogância para crer em Deus, uma arrogância que o atrapalha por crer que sua vida não pertence a Deus. Agora, eu queria ir apontando algumas questões dentro desses versículos antes que a gente avance para um estudo ainda mais aprofundado, observando outros trechos da Bíblia que também nos direcionam a esse pensamento sobre prioridade. Então, eu queria que você se direcionasse comigo lá para o verso 13, que nós lemos há pouco. Diz assim, ora, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Perceba, não há nenhum problema em planejar a vida, não há nenhum problema em organizar a sua vida, organizar os pontos, metas que você queira atingir na sua história. E a Bíblia não nos proíbe de fazer isso. O problema é o homem definir a garantia do seu próprio futuro. Nós não conseguimos ter a garantia do nosso próprio futuro, onde Deus não tem espaço. Paulo disse, por exemplo, que em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Qualquer pensamento fora disso não entra dentro de um princípio cristão, de um valor divino. E aí eu preciso aqui pontuar uma coisa para você que está me assistindo agora. Veja bem, se você não crer em Cristo, se você não crê em Deus, se para você isso não faz sentido nenhum, então essa mensagem não é para você. Você não vai conseguir entender aonde eu quero chegar nessa mensagem, ok? Essa mensagem ela está posicionada propositalmente para pessoas que creem em um Deus e querem organizar a sua vida, querem reorganizar suas prioridades. É para você essa mensagem. Então, se você que não crê em Deus, mas que tem deixado o seu coração aberto para ouvir as coisas que são do Senhor, e mesmo que seja um início de caminhada, fique comigo. Vai dar certo, nós vamos chegar lá e nós vamos fazer com que... Nós queremos que você entenda essa mensagem até o final, mas mantenha o seu coração sensível e aberto a essa mensagem. Caso você já tenha uma história com Deus há um longo tempo, a sua atenção deve ser a mesma, porém a sua aplicação ela vai direto a pontos que você já conhece, já entende. Ok? Assim como nós lemos o versículo 13, eu queria que você pulasse lá para o versículo 14. Vós não sabeis o dia de amanhã. O fato de nós podermos planejar, mas termos cuidado e prudência sobre o que nós planejamos, por causa do dia de amanhã,
da qual nós não sabemos quais os problemas que nos esperam amanhã. Esse é o cuidado que Paulo quer trazer para o povo dos leitores da carta de Tiago, dizendo para eles: vocês planejam algo que o ano que vem vão enriquecer, vocês nem sabem o dia de amanhã, que está logo ali. Quanto fará daqui a um ano? Planeje tudo, mas a questão maior aqui, ela se encontra no verso 15. Porque o verso 15, Tiago começa a apontar para onde deve estar de fato o direcionamento de olhar do povo, o povo da qual os leitores de Tiago. Se o Senhor quiser, e aí a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Isso não se trata de um ditado popular adotado para fazer parecer divinos nossas palavras, nada divinas, os nossos planos que não são divinos, mas Tiago aqui está apontando para Deus e mostrando uma entrega dos seus dias a Deus. Em outras palavras, é a linguagem que o povo deveria ter adotado. É isso que o povo deveria ter dito quando dissesse: eu quero ir para tal cidade, nós iremos para tal cidade, em um ano nós vamos trabalhar, nós vamos tentar ganhar o sustento da nossa vida, mas se Deus permitir que a gente faça isso. Nós não estamos usando uma linguagem fatalista de que eu vou viver a vida do jeito que tiver, uma vida vazia, medíocre, e esperar que no fundo tudo isso dê certo, e se Deus abençoar, está tudo bem porque Deus abençoou. Não, a gente não está tratando de um fatalismo de vida, nós estamos falando sobre colocar Deus na prioridade dos nossos planos, para que os nossos planos não sejam apenas o meu desejo e o meu sonho, mas aquilo que Deus carimba e aprova, e dentro disso eu estou sujeito a ouvir um não de Deus, ou até mesmo ter que romper com os meus planos, porque me parece que agora Deus não está conduzindo esse plano, não é a vontade de Deus para esse plano. O verso 16, Tiago vai apontar o seguinte: vocês se vangloriam das suas pretensões, das suas próprias pretensões, eles se gloriam dos seus planos, eles se gloriam da sua vontade, se gloriam da sua capacidade, se gloriam pelo fato de não observarem as suas limitações, eles tinham orgulho da força do próprio braço. E como poderiam atingir tais objetivos sem uma dependência divina? Perceba comigo que esse é um linguajar muito utilizado nos dias de hoje, né? Essa linguagem meio de autoajuda, em que você precisa observar o seu interior e trazer a força para si próprio. A gente tem que achar o contraponto que a Bíblia nos traz dentro disso. Primeiro, a Bíblia, antes de mencionar um potencial do ser humano, antes disso, a Bíblia demonstra a sua limitação e a sua dependência de Deus. E aonde nós encontramos o nosso potencial não está em nós mesmos, mas está em Deus. Ok? A gente precisa primeiro se esvaziar, reconhecer nossas falhas, reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados, para então entender quem é esse Deus e esse contraponto que a gente faz com Deus. Esse é o diálogo que a gente não encontra nos dias de hoje. Esse é o tipo de diálogo que está distorcido para os dias de hoje. E como é que a gente faz para colocar Deus em escanteio nessa história? É o seguinte: você busca a força dentro de você mesmo. Você busca todo o potencial para o seu enriquecimento dentro de você. Não está dentro de Deus, está dentro do ser humano. Essa afirmação que Tiago está apontando aqui, é essa afirmação que Tiago está desmontando aqui, para que as pessoas entendam que tudo começa com Deus. E tudo deveria terminar com Deus também. Agora, o verso 13 a 14... são explanados os problemas, a linguagem que o povo utiliza, mas o 15 e o 16 é dado uma saída para resolver esse problema. Porém, o que nós observamos é que a linguagem de Tiago, no 13 e 14, ao expor o problema, no 15 e 16, ao dar a saída para resolver, é amarrar tudo isso em um versículo que é o 17. Quando ele já diz, percebam, pensem nisso. Perceba aqui um conselho, né? Pois, quem sabe,
quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele expôs o que deve ser feito. Seguir isso vai ser o desafio. Você sabe qual é a verdade. Se manter na verdade é que é o negócio. Você sabe quais são suas obrigações como cristão. Se manter nisso é que é o negócio. Não se trata em apenas um pecado, se trata de pecar sabendo que está o fazendo. Se trata de optar, de abrir mão do que é correto. E Tiago está aqui deixando bem claro dessa opção que muitos fazem, tendo consciência que esse é o erro. Agora, eu quero apontar algumas coisas aqui, antes de nós eu quero me aprofundar nesse texto com vocês. Agora percebam uma coisa extremamente importante nesse texto. Primeiro, não existe na abordagem de Tiago de retirar do ser humano a possibilidade de planejar a vida, ok? O Tiago não está dizendo vamos viver o fatalismo, vamos viver aquela linguagem de vamos vivendo e se Deus quiser a gente chega a tal lugar, a gente consegue fazer tal coisa. Não. Tiago não está torcendo que no final tudo acabe bem e que seja o que Deus quiser. Não é essa linguagem, como eu já mencionei, que Tiago está usando aqui. Mas Tiago está direcionando a visão dos leitores dessa carta a renunciar um pensamento em que Deus é excluído do processo de vida. Talvez você não entendeu. Eu vou repetir isso daqui. Tiago está direcionando a visão dos leitores dessa carta a renunciar ao pensamento em que Deus é excluído do processo de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a visão que Tiago nos faz pensar é em não gastar tempo com algo que não deveríamos fazer. Exemplo, vou levantar cedo, trabalhar o fim de semana, vou trabalhar durante a semana, vou trabalhar de manhã, vou trabalhar à tarde, vou trabalhar à noite. Mas por quê? Para garantir o sustento da minha família e dar bons presentes para minha esposa, para fazer os meus filhos felizes com roupas novas, dar um videogame de última geração, um celular, e eles poderem ter aquilo que eu nunca tive na minha infância. Veja bem, trabalhar é algo digno, é um sustento, é isso que traz dignidade para a sua família, você manter a sua casa com as contas pagas, isso é divino, isso faz parte. Planejar uma profissão, estudar para atingir e até, quem sabe, estudar, se formar para poder ter um recurso maior no futuro e poder então oferecer algo melhor para a sua família, é bom. Agora, perceba uma coisa, nós planejamos, executamos e não nos perguntamos se era isso que Deus queria para nós. Sim, porque Deus nos deu o trabalho. O trabalho não é um castigo, mas é um presente para nós. Você acha que cuidar do Jardim do Éden, lá na época de Adão, era... cuidar do Jardim do Éden e nominar os bichos era um hobby ou um passatempo porque não tinha mais o que fazer naquele lugar? Não. O problema é que quando o pecado entra no mundo, a visão de trabalho começa a se torcer. Mas Deus deu o trabalho para Adão diante do momento da criação. O que nós percebemos é que a partir do pecado esse negócio se intensifica e a partir de agora o trabalho vai trazer o sustento, o suor e não vai ser fácil porque envolve o suor, o cansaço. Isso é intensificar aquilo que nós chamamos de trabalho, mas o trabalho já existia e era presente de Deus para a vida do Adão e da Eva. Então, observe o que de fato a sua família precisa e não o que você projetou dentro das suas opiniões. Deixa eu ser mais claro, porque muitas vezes nós estamos tentando fazer com elas o que na verdade
nós não tivemos na nossa vida. Nós estamos tentando suprir algo a elas que elas nunca nos pediram. Porque na verdade nós temos uma crise interior. E essa crise interior me move a fazer algo por alguém, porque eu acredito que aquela pessoa precisa daquilo, mas na verdade quem precisava daquilo era eu. Eu não entendi de fato o que eu precisava. E quando eu não entendo que de fato eu preciso, os problemas e as crises que eu vivi, quando eu não consigo identificar isso, o processo que eu acabo adotando é tentar dar algo para minha família da qual eu não tive, mas nunca foi isso que de fato elas precisavam e não é essa a minha função como chefe da minha casa. Perceba que, reflita comigo, relacionamentos feridos em famílias disfuncionais geram prioridades erradas que consequentemente se tornarão famílias ainda disfuncionais. Toda vez que você tentar suprir uma necessidade do teu filho através de bens materiais, através de coisas que eles de fato não precisam, você na verdade está tentando suprir algo que você não teve. Deixa eu ser mais exato. Você já se perguntou se de fato o teu filho precisa de um celular novo ou ele precisa de atenção? Ou ele precisa de um abraço? Ele precisa que você pegue e gaste um pouco de tempo com ele, que você fique menos tempo no teu segundo trabalho, terceiro trabalho, que você fique menos tempo nas tuas redes sociais, mas desligue, se desconecte disso e se conecte aos seus filhos. Porque se você está tentando dar a eles algo que não vale a pena, você está com a prioridade disfuncional. E os seus filhos vão gerar também relacionamentos disfuncionais quando eles tiverem seus próprios filhos. Agora, reflita comigo. Planejar é bom, é divertido para quem gosta. Para alguns como eu é quase um hobby. Sentar, botar no papel, organizar valores, planejar a vida. Nem sempre tudo dá certo, na verdade 10% do que a gente planeja talvez chega a findar em conseguirmos executar e sair bem sucedido o plano. Mas não significa que planejar é um problema, na verdade não, planejar é bom, organizar a vida é bom, que seja das coisas mais simples, as coisas mais complexas, mas quando passa pelos olhos de Deus se torna algo muito maior que apenas planos vazios. Muito maior. É esse o valor que Tiago está tentando trazer aqui para o povo. Ele está tentando direcionar a visão do povo a não deixar de planejar, a não deixar de organizar, a não deixar de entender quais são as prioridades de vida. Mas existe uma prioridade: Deus estar dentro desses planos. Deus estar dentro desses planos. Agora, eu preciso abrir um parênteses aqui em relação a esses planos. Eu acho esquisito que muitas vezes pessoas olham para a sua história, para a sua vida, e elas dizem assim: eu acho que Deus não está querendo que eu permaneça nessa família, parece que Deus está me direcionando para outra família. Você tem que diferenciar quando você tem prioridades, valores distorcidos dentro da tua vida. Quando você não conhece os planos de Deus, você começa a fazer planos e colocar tudo na conta de Deus. Aí você tem que tomar cuidado, ok? Deus nunca vai pedir para você assinar um papel com informações mentirosas. Deus nunca vai pedir para você se divorciar da sua família. Deus nunca vai pedir para você se aventurar em um outro relacionamento porque o teu já está desgastado. Deus nunca vai falar para você que ainda não é hora de perdoar alguém. Se você crê nisso, se você crê que Deus está te movendo a fazer essas coisas que eu estou dizendo que Ele nunca vai fazer você seguir, então é porque você ainda não conhece os planos, não conhece os valores de Deus, não conhece os valores divinos, não conhece as Escrituras, você ainda não o conhece, ok?
para saber qual é o caráter de Deus. Eu estou falando de planos que se encaixam com Deus. Eu posso muito bem planejar ter uma outra profissão, mas eu preciso entender que direção Deus me dá a isso. Porque se eu tenho uma vida intencional de que tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para a honra e glória de Deus, não importa a profissão para onde eu vou, desde que ela traga honras e glórias a Deus e desde que ela seja um instrumento nas mãos de um servo do Senhor, que no caso seria eu posso, mas eu tenho que entender a direção que Deus está dando, porque por mais que eu tenha as melhores intenções dentro dos meus planos, e talvez até intenções de levar o Evangelho, levar o reino de Deus, não significa que seja a vontade de Deus que eu aplique esses planos. O próprio Paulo, em Atos, vive isso. Ele sonha em ir até tal cidade, tal região da Ásia e evangelizar o povo ali. O Espírito Santo o impede de ir até a Ásia e o direciona para outra cidade, aonde ele conhece pessoas, e essas pessoas são evangelizadas, e adivina de onde essas pessoas são daquela região da Ásia. Percebe que Deus, por mais que as nossas intenções sejam boas, devemos ter a intencionalidade de que Deus se mova diante das nossas intenções, e a gente tem que estar aberto até mesmo para o não de Deus. Mas deixa eu avançar aqui. Volta lá para o conselho da família. Dar algo que você nunca teve aos seus filhos é bom, mas se pergunte primeiro o que de fato eles precisam, como a gente tratou aqui. É um videogame ou é atenção? O que você acha que Deus diria a respeito disso? Quando por acaso, por vezes, você é humilhado na escola, o que você queria? Um pai que se vingasse de quem o humilhou, que humilhasse os seus inimigos, ou um pai justo que te passasse segurança, que afirmasse para você algo que os que te humilham não podem ver. Esse é o perfil de Deus. A gente tem que se perguntar, de fato, o que de fato nós precisávamos quando nós estávamos com a nossa família, na nossa casa, com os nossos pais, quando nós vivíamos famílias disfuncionais, o que de fato precisávamos. Mas por que eu estou pegando tanto essa questão? Porque normalmente nós traçamos planos diante daquilo que nós não tivemos antes. E por vezes nós atingimos propósitos que na verdade são vazios. São vazios porque em alguns momentos, se não dizer em muitos deles, nós estamos tentando suprir algo que nós nunca atingimos, suprir algo que nós nunca tivemos, por causa de relacionamentos disfuncionais. Nós precisamos cuidar com isso, porque a única maneira de suprir uma falta de relacionamentos que nós não tivemos com os nossos pais, aquele abraço, aquela frase de eu te amo, aquele carimbo, aquela aprovação que nós tanto queríamos dos nossos pais e muitos de nós não tivemos, não envolve em trabalhar para ter algo do qual os nossos pais não podiam nos dar. Não envolve o teu dinheiro, não envolve a tua capacidade, não envolve o teu potencial, não envolve a tua questão financeira. Envolve em você observar, sarar as feridas e permitir que Deus restaure tudo isso. Aprender a dar o perdão, aprender a restaurar os relacionamentos, aprender a pedir o perdão. É através dessa maneira. Nós precisamos ver a escala de valores dentro da nossa vida. Se não é prioridade, não quer dizer que não seja importante. A gente precisa saber disso. Mas, por ser importante, então encaixe na posição correta. A gente tem que entender o grau de prioridade de cada coisa na nossa história. Deixa eu colocar uma coisa, pontuar algo muito mais importante que nós encontramos lá em Mateus 6, capítulo 6, o verso 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A proposta que Jesus faz aqui no Novo Testamento é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que vem junto, a sua justiça. E olha só, todas essas coisas
lhe serão acrescentados. A gente consegue entender melhor o versículo 33 se nós lermos lá no versículo 25 até o 32, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã se lançam no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Percebe que aqui Jesus está direcionando a prioridade correta da nossa vida como cristãos. E como eu disse no início, se você não é um cristão, aqui você vai começar a se perceber fora da casinha, né? Mas ainda assim permanece com a gente até o final dessa mensagem. Jamais as coisas do mundo devem concorrer com o reino de Deus. Na hora de tomar decisões, o reino e os seus valores devem estar alinhados com a nossa vontade. E quando optamos por nossas vontades, é que vemos aonde estão nossas prioridades. Percebe? Observe agora a tua vida. Quais foram as escolhas que você fez até agora? Observe as consequências da tua vida até agora, e aí você vai entender que escolhas você tem feito e se de fato as prioridades estavam posicionadas no lugar certo. Os seus filhos têm um bom relacionamento com você? Os seus filhos têm prazer em sentar à mesa com você e ter uma boa refeição? A sua esposa, o seu marido tem algo do qual se queixar dentro do relacionamento? E mesmo que você diga assim: mas eu trabalhei para dar o melhor para eles, talvez aí há uma disfunção na prioridade que você tem estabelecido. Agora, eu queria fechar essa mensagem. Quando alguém diz que não tem tempo para algo, sabendo que é importante, isso para mim aponta, na verdade, as prioridades que ela não coloca na sua vida. Tiago nos traz uma reflexão que faz com que nós coloquemos novamente os pés no chão e olhemos para o que é eterno. Isso não fala apenas de foco, mas de valores de vida. Observe a vida, suas escolhas mostram aonde estão as suas prioridades. E isso não envolve apenas o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua capacidade, mas qual a posição que ela ocupa em sua vida. Aonde o seu trabalho ocupa a sua vida. Aonde os seus planos ocupam a sua vida. Aonde você permite que Deus trate a sua história. E o verso 16 de Tiago 4 nos lembra para não nos vangloriar por coisas passageiras, não nos vangloriar pela nossa capacidade, abre mão dessa suposta resistência, suposta força que vem sabe lá de onde, abre mão dessa linguagem para tentar inflar o seu ego, reconheça o seu pecado, reconheça suas falhas e se coloca diante de um Deus que é eterno. Eu sei, esse conselho é muito mais apropriado para pessoas que conhecem esse Deus e vivem com Ele, mas é mesmo para você esse conselho, aprender a depender de Deus. Assim como no verso 17 do mesmo capítulo nos direciona à obediência, porque quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora, essa informação está no seu coração. Você já sabe que você pode planejar. Você já sabe que você pode organizar a sua vida.
Mas você tem que saber colocar suas prioridades no lugar certo, e você tem que saber aonde Deus se posiciona. Que Deus tem o direito e a soberania de carimbar o teu plano ou rasgar o seu plano. Agora, aprender a confiar em Deus em dias de pandemia do que nós estamos vivendo é de fato desafiador. Mas nunca foi tão importante confiar em Deus. A gente não está olhando aí para o passado da história. Estou falando de momentos que nós estamos vivendo. Eu, aos 34 anos, nunca vivi uma pandemia, e é a primeira vez que eu tenho essa experiência na minha vida, né? Você perceba que Deus entregou seu próprio Filho para te salvar. Não foi para você gastar o seu tempo com coisas vãs, não foi para você supostamente se sentir realizado na sua história, não foi para você gastar o seu tempo com coisas que não valem a pena. Foi para você investir o seu tempo no reino de Deus, porque essa é a maior herança que você vai poder deixar para os seus filhos. A salvação que hoje faz parte da sua vida, você não está transferindo a sua salvação para os seus filhos. Mas o fato de existir a salvação em você pode trazer ensinamentos para os seus filhos, que eles vão carregar para a sua vida toda. São valores e princípios que nunca irão desvincular da sua própria história. Mas esse conselho é para você, um cristão que tem trabalhado mais do que deveria, deixado a sua família sem o que de fato ela precisa, que é a atenção. Ou para você que tem olhado para o seu potencial exacerbado e entrou em uma redoma de valores tortos, ou ainda você que não tem mais colocado Deus em sua prioridade de sua vida e tem sentido efeitos disso na sua espiritualidade. Essa mensagem é para você. Eu queria que você se perguntasse sobre isso, mas eu queria que não apenas você entendesse essa mensagem, eu queria que você aplicasse ela. Tiago 4,17 ainda nos lembra: quem sabe o que deves fazer e não faz, está pecando. Você tem uma informação. Aplique essa informação sobre o teu coração. Se permita que Deus trabalhe seu coração e cuide da tua história. Em nome de Jesus, eu quero orar aqui e eu quero que você de fato seja abençoado por essa mensagem. Querido Deus, em nome de Jesus, nós entendemos os teus planos e o teu cuidado sobre nós. Entendemos, Senhor, que por vezes nós temos flertado com prioridades que não condizem com a tua vontade. Nos faz, Senhor, voltar a esse primeiro amor, a essência, e entender, Deus, quais são as prioridades que devem estar no nosso coração e na nossa vida, para que nós não venhamos a sucumbir nesse período de pandemia. Tu conheces nossas realidades, nossos empregos, nossas frustrações. Nós queremos que Tu esteja sendo glorificado diante dos planos que traçamos, mas para isso nós precisamos entender a Tua vontade para nós, Senhor. Ensina-nos a nos aquietar, a parar de procurar tesouros, mas buscar o Teu reino, Senhor, sobre tudo, e permitir que Tu venhas a acrescentar aquilo que Tu sabes que nós precisamos. Não é o que nós planejamos, é aquilo que Tu desejas que nós tenhamos, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Que Deus te abençoe. No próxima semana nos encontramos aqui de novo com mais uma mensagem. Louvado seja o Senhor por isso. Um abraço.